Muito bom, sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, aperte o sininho para você receber as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Meu objetivo aqui é expandir o reino de Deus, tornar conhecida a palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa crescer espiritualmente. E quero te fazer um pedido também de que ao final do estudo bíblico você coloque um comentário lá no YouTube, de pelo menos três palavras, que isso me ajuda a divulgar o canal. E visto que o objetivo é expandir o reino de Deus, você estará colaborando também na expansão do reino de Deus, do conhecimento da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. Esse é nosso objetivo aqui. Estamos fazendo um estudo na Epístola de Paulo aos Colossenses. Hoje vamos estudar o capítulo 1, os versículos 24 até o 29. O capítulo 1, depois do prefácio, da introdução que ele faz, Paulo faz um período de ação de graças, depois ele faz uma oração pelos colossenses. Nesse período de ação de graças, ele diz que aquela igreja tinha fé, amor e esperança, produzia frutos, desde o dia em que entenderam e compreenderam a graça de Deus na verdade. Depois ele vai falar da excelência da pessoa e da obra de Cristo, e hoje a missão de Paulo e o mistério do Evangelho. A missão de Paulo e o mistério do Evangelho, versículos 24 até o 29. Diz assim: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A palavra, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Então Paulo começa a falar dos sofrimentos. Paulo, quando escreve essa epístola, ele está preso em Roma por volta do ano 62, logo em seguida ele é julgado e condenado à morte, e aí o sofrimento que ele está passando, seja o sofrimento físico, seja o sofrimento emocional e a luta espiritual, porque está preso sozinho, alguns amigos com ele. E então ele diz: agora me alegro nos meus sofrimentos. É a ideia que Tiago tem ao dizer: irmãos, tendes por motivo toda alegria ao passardes por várias provações. A Paulo está dizendo aqui que ele vivencia isso na vida dele. Me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. A palavra aqui, preencho o que resta das aflições de Cristo, é essa referência ao sofrimento que ele está passando, e que esse sofrimento é a favor do seu corpo, que é a igreja. A igreja, sendo o corpo de Cristo, é uma tônica nas epístolas de Paulo, na teologia de Paulo, que a igreja é o corpo de Cristo. Isso ele deixa bem claro em Efésios, aqui em Colossenses e outros trechos também. Várias referências se referindo à igreja como sendo o corpo. Romanos, ele vai dizer que, Romanos ou 1 Coríntios, ele vai dizer que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça, salvo engano. E aí, seu corpo que é a igreja, no versículo 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus,
da parte da administração da parte de Deus. A palavra no grego aqui, oitokos, dispensação, administração, no sentido de que Paulo não vivenciou os dias do ministério de Jesus, mas ele diz em outro trecho que ele foi como um chamado fora de tempo, né, ou nascido fora de tempo, que foi chamado para ser apóstolo. E então ele diz, da qual me tornei ministro, de acordo com o tempo de Deus, que me foi confiada em favor de vocês. Para quê? Então ele é ministro de Deus, a palavra ministro aqui é servo, de modo que todos nós que trabalhamos na expansão do Evangelho, nós somos servos, não tem ninguém maior do que servo, todos são servos. E então, Paulo está dizendo aqui que ele se tornou servo, embora ele como nascido fora de tempo, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus, ou seja, fazer a palavra de Deus conhecida. Esse é meu objetivo aqui também, fazer a palavra de Deus conhecida. E é isso que Paulo está dizendo. Ele foi chamado por Deus para ser ministro no corpo, para ser servo, né, de Deus, né, de acordo com a vontade de Deus e com o tempo de Deus em favor do seu corpo, que é a igreja. Para quê? Para dar pleno conhecimento ou pleno cumprimento à palavra de Deus. E daí ele vai falar do famoso mistério que Paulo se refere em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, também em Efésios e aqui em Colossenses. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Vamos lembrar aqui que os judeus achavam que os mistérios de Deus, os mistérios do Evangelho, eram apenas para o judeu. O judeu era o povo escolhido. E Paulo está trazendo aqui que esse mistério que esteve oculto às gerações, ele usa duas palavras aqui, durante séculos e gerações, foi agora revelado. Revelado para que Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Está esclarecendo aí que agora não é mais só o povo judeu que é povo de Deus, mas que o mistério de Deus inclui também os não-judeus, os gentios. E qual é esse mistério? Que Cristo em vós, os gentios e os judeus, enfim, em todas as pessoas, Cristo em vós é a esperança da glória. Em capítulo 3, versículos 1 a 6, Paulo deixa esse mistério bem claro. Vou ler aqui na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 6, que ele diz o seguinte, o título diz: A vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, quando ele escreveu Efésios também estava preso, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, os não-judeus, se é que vocês ouviram a falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Ou seja, Paulo tinha sido escolhido para ser apóstolo dos gentios. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Paulo, segundo uma revelação, foi-lhe dado a conhecer o mistério. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. O capítulo 2 ele fala da redenção em Cristo Jesus, da reconciliação de todos em Cristo Jesus, assim como ele fez em Colossenses capítulo 1 também, que nós vimos no último estudo. Ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo. O mistério é que os gentios
são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força do seu poder. Qual é o mistério? O mistério é que os gentios, os não-judeus, enfim, todas as pessoas, não só os judeus, como eles entendiam, mas todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, ele se refere aqui gentios, que é os não-judeus, são co-herdeiros, são membros do corpo de Cristo mediante a fé, e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Que promessa é essa? Que se crê no Evangelho, tem o Espírito Santo e tem a vida eterna, né? Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Então aqui Paulo deixa claro essa questão de que todos os que creem em Cristo Jesus são participantes do corpo de Cristo, do seu corpo que é a igreja, e Cristo é o cabeça. E aqui ele usa a expressão, o mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é muito interessante, porque nós os que cremos em Cristo, temos esperança. A esperança da glória que ele fala aqui é a esperança de que um dia nós estaremos numa dimensão espiritual vivendo para sempre com o Senhor. Este Cristo nós anunciamos, esse Cristo que veio trazer esse mistério, deixa eu voltar um pouquinho, o mistério que os gentios são também co-herdeiros de Cristo e também fazem parte do corpo de Cristo, é ilustrado e significativamente mostrado quando Jesus, na cruz do Calvário, bradou, está consumado. E diz o texto que lá no templo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Qual é o significado disso? O véu separava o lugar santíssimo do lugar santo e do pátio. No lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, depois de fazer a sua purificação, poderia entrar uma vez por ano e receber as orientações de Deus e interceder a Deus pelo povo. Quando o véu do templo se rasgou, a ideia é de que agora não é mais só o sumo sacerdote, não é mais só os judeus ou os sumos sacerdotes descendentes de judeus que podem adentrar a presença de Deus, porque o lugar santíssimo era tido como morada de Deus. Não, agora todos podem adentrar a presença de Deus pela fé em Jesus Cristo. E Paulo usa a expressão aqui, Cristo em vocês. Tem fé em Jesus Cristo, Cristo passa a habitar na sua mente, no seu coração, Cristo em vocês, que é a esperança da glória. Então, Cristo em nós nos dá a esperança de que um dia, numa dimensão espiritual, nós estaremos para sempre com o Senhor. E é este Cristo que morreu na cruz e que desvendou, que clareou todo esse mistério. Este Cristo nós anunciamos. É o Evangelho da graça de Deus, é o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho do Jesus que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, para nos trazer a salvação. Este Cristo nós anunciamos, advertindo. A palavra aqui é advertir no sentido de encorajar também. Advertir no sentido de ensinar o caminho certo, não é no sentido de ir lá xingar ou coisa parecida, não. Advertir é mostrar o caminho correto para o outro andar. Nesse sentido, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria. O ministério de ensino de Paulo é muito claro, né? Provavelmente a igreja de Colossos, a qual ele está escrevendo agora, foi criada, nasceu nessa igreja em Colossos por ocasião da estada de Paulo em Éfeso por 3 anos, ensinando o evangelho à igreja de Éfeso. O Epáfras veio de Colossos, participou desses estudos, voltou para Colossenses e fundou a igreja de Colossos. Pelo menos esta é a teoria, né?
Mas, enfim, ele anuncia ensinando ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Paulo está dizendo, eu anuncio, eu advirto, eu ensino, né, com toda a sabedoria. Com que objetivo? A fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. A palavra perfeita aqui tem a ideia de crescimento em maturidade, porque perfeição total nós só teremos quando chegarmos lá no céu, que daí 1 João capítulo 3 diz que então seremos semelhantes a Ele. Mas a ideia aqui de perfeição é essa, de crescimento para a maturidade. A maturidade cristã, a maturidade de caráter, a maturidade até de personalidade tem que ser desenvolvida no decorrer da vida cristã para que um dia nós cheguemos lá no céu, numa dimensão espiritual, e então seremos perfeitos, seremos semelhantes a Ele, diz o texto de 1 João. A fim de, último versículo 29. E para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. É muito interessante, Paulo anunciava, advertia e ensinava com toda a sabedoria, querendo que as pessoas fossem maduras em Cristo. E ele diz, para esse fim eu me empenho, esforçando-me o mais possível. Oxalá cada um dos ministros do Evangelho hoje, cada um que se intitula apóstolo, bispo ou pastor, tivesse esse empenho, esforçando-se o mais possível para anunciar, advertir e ensinar a cada pessoa com toda a sabedoria o mistério de Deus, a salvação em Jesus Cristo. E isso cada um de nós pode fazer, não é preciso ter um cargo na igreja para se empenhar o máximo possível para fazer a mensagem de Cristo, ou o mistério de Cristo conhecido. Qual é o mistério de Cristo? Cristo em vós a esperança da glória. Em vós quem? Vós os que creem, vocês que têm fé em Jesus Cristo. Cristo mora em vocês. Aceitou Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar, ou Cristo habita ricamente em vocês, em nós. E então, a partir daí, nós podemos e devemos nos esforçar com todo empenho para que esse Cristo, esse Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus, seja conhecido de todas as pessoas. Será que eu tenho feito isso? Será que você tem feito isso? Você conhece o mistério de Deus? Você se esforça para fazer desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória, conhecido? Você tem essa esperança da glória, né? Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e o servimos, nós temos esse desejo de fazer conhecido o mistério de Deus, ou de uma maneira mais geral, fazer conhecida a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus, mas o Evangelho registrado na palavra de Deus, não o que está na mente e na cabeça dos teleevangelistas que estão por aí. O Evangelho da palavra de Deus. Por isso que nós temos que ser como os irmãos bereanos. Os irmãos de Bereia, Paulo escreve em Atos capítulo 17, os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque iam para as Escrituras, para saber se o que Paulo falava era de fato assim. Então, você também, quando ouve o Evangelho, quando me ouve aqui, ou quando ouve qualquer um outro, né, pregador da palavra de Deus, vá para a palavra, estude a palavra, para ver se o que eu estou falando, ou esse outro que você estiver ouvindo, se esta palavra está de acordo com o mistério de Deus revelado nas Escrituras, se está de acordo com as Escrituras. De modo que estudar a Bíblia é fundamental, para você saber
não ser como criança, né? Levado a todo lado de doutrina, como Paulo escreveu no capítulo 4 de Efésios, que ele diz que Deus deu os dons aos homens com vistas para a edificação do corpo de Cristo. Estou lendo Efésios capítulo 4, versículo 13 agora. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então é preciso crescer em Cristo. Para crescer em Cristo precisa tomar vitamina BO, que agora eu tenho ampliado dito que é vitamina BJO. Bíblia, jejum e oração. Conhecer Cristo e estudar a Bíblia, para você não ser como criança, ser levado por qualquer vento de doutrina. Então Paulo dizia isso, que ele se esforçava para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Esse poder de Cristo, através do Espírito Santo, habita também poderosamente em todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.